Eu pensei muito nesse tema, para essa mensagem, no lugar secreto. E eu não sei se você tem um lugar secreto, aquele lugar em que você fala com Deus, mas é tão bom a gente ter um lugar secreto, né? Para conversar com Deus. E no lugar secreto acontece tantas coisas. Vamos dar uma observada aqui nessa palavra. E eu não quero me alongar muito com ela, tá? Diz a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 9, verso 1 ao verso 10. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: prepare-se, leve com você este vaso de azeite e vá até Ramote-Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi. Entre no lugar onde ele estiver, peça que ele se levante do meio de seus companheiros e leve-o para uma câmara interior. Pegue o vaso de azeite, derrame o azeite sobre a cabeça dele e diga: assim diz o Senhor, eu ungi para ser rei sobre Israel. Depois, abra a porta e fuja depressa. O rapaz, o jovem profeta, foi até Ramote-Gileade. Quando chegou lá, eis que os capitães do exército estavam reunidos. Ele disse: capitão, tenho uma mensagem para o Senhor. Ao que Jeú perguntou: para qual de nós? O rapaz respondeu: para o Senhor, capitão. Então Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem derramou o azeite sobre a cabeça de Jeú e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu o ungi para ser rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Você porá fim à casa de Acabe, seu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Eliminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei com a casa de Acabe o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a sepulte. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Pai, diante da tua palavra, nós nos colocamos agora. E eu peço a ti, Espírito Santo, que o Senhor não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, pois eu também careço de ouvir a tua voz. Fale conosco, Senhor, e nos abençoe através da tua palavra, pois a tua palavra é bênção para a nossa vida. Fale com a tua amada igreja, Senhor, pois te damos total liberdade para tratar conosco. E não damos liberdade a nenhum outro espírito se manifestar aqui, porque este lugar é consagrado ao Senhor, esse lugar é seu. Muito obrigado, Senhor, pois tudo que fazemos aqui é para a honra e glória do teu nome. Eu te agradeço pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse foi um dos momentos dramáticos da história de Israel. Se você for estudar todo esse histórico, você vai perceber que Acabe, ele era rei sobre Israel. E ele tinha uma esposa, que eu considero muito mais um demônio do que uma mulher. Ele tinha uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher, irmãos, ela foi um demônio. Ela foi o terror. Por que não dizer que ela era uma bruxa, uma mulher horrível? Essa era a Jezabel, uma mulher endemoniada. E o grande profeta Eliseu, ele viveu nesta época aqui que está sendo relatado. Elias, irmãos, ele foi levado aos céus e isso mudou completamente a história na vida de Eliseu, porque a partir daí Eliseu assume.
Mas mesmo esse homem sendo levado aos céus, nada mudou na vida de Jezabel, na vida de Acabe, nada mudou em Israel. Continuou tudo a mesma coisa. Mesmo havendo esse fato incrível, que eu posso dizer foi maravilhoso, que aconteceu, ele ser levado aos céus. Então Eliseu agora, ele assume a responsabilidade profética no lugar de Elias, no qual ele também fez muitos milagres. Era um homem, querido, que ele fez a chuva parar num determinado tempo e depois ele ora e vem a chuva. Então, um homem que ele era um grande profeta de Deus, Eliseu. Havia naquele lugar altares preparados para Baal. Olha como é que era que o povo estava vivendo nesse sincretismo, onde havia imoralidade, onde havia perversão. Tudo isso aconteceu. Israel abandona o Senhor nessa época. Israel estava completamente fora, né, da presença do Senhor. Parecia que nada mais teria jeito para Israel. Se nós trouxéssemos isso para a realidade, Israel tivesse hoje aqui, vivendo esse momento aqui, nós diríamos estar perdido. Não tem mais jeito, o jeito é ser destruído. Mas Deus, ele prometeu a Elias, irmãos, que ele levantaria Eliseu como profeta, e esse profeta Eliseu agora iria ungir um rei, ungiria Jeú, e Israel, ele voltaria-se para Deus. E isso foi possível, isso aconteceu? Sim, isso aconteceu. Olha o que diz o verso 1 ao 3. Então o profeta Eliseu chamou um dos seus discípulos, dos profetas, e lhe disse: prepare-se, leve com você este vaso de azeite e vá até Ramote de Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, entre no lugar onde ele estiver, peça que ele se levante do meio de seus companheiros e leve-o para uma câmara interior. É como se estivesse levando para um lugar secreto. Leve-o para a câmara interior. Aí você pega o vaso de azeite, derrame o azeite sobre a cabeça dele e diga: assim diz o Senhor, eu ungi para ser rei sobre Israel. Depois abra a porta e fuja depressa. E assim foi feito. Aconteceu exatamente isso. O comandante, ele saiu e entrou no lugar aonde Eliseu havia lhe proposto. Fico imaginando, eu fico imaginando, irmãos, Eliseu chegando e falando com ele: olha, eu quero falar com você à parte. Você imagina quando muitas vezes acontece isso conosco, quando tem um assunto sério a ser tratado, aí eu falo assim: ô Norivaldo, eu preciso falar com você à parte. Não, pastor, pode falar aqui mesmo. Pronto, ele perde a bênção aí. Porque não é para falar aqui, é para falar num lugar à parte. É para conversar no secreto. Você entende? Começa a pensar, querido, quando Deus tem algo profundo na tua vida, que Ele quer falar com você no secreto. Não é para falar em público. Não é para que todos saibam, é você e Deus. Porque existem coisas, irmãos, que é eu com Deus, é você com Deus. Não é para todos saberem. Eu não sei se você tem algum, abre aspas, segredo com Deus, né? Mas a gente às vezes tem um segredinho com Deus, olha seu, é isso, e abre o jogo, abre o verbo para Ele. Eu não sei se acontece com você, mas acontece muitas vezes isso comigo, irmãos. Eu conto e não há pessoa melhor para você contar algo do que para Deus. Porque você tem a certeza que Ele não é fofoqueiro. Ele não vai levar o teu assunto adiante. Entende, irmãos? Ele traz para Ele. Amados, eu sou pastor e eu digo para os irmãos que eu amo muito essa igreja. E eu sei que a igreja também me ama, né? Eu sinto isso, porque eu costumo dizer que amor não é para ser falado, é para ser sentido. Então, assim como eu amo a igreja, eu sei que muitos aqui me amam. Assim como eu amo também a minha família. Eu amo muito a minha família.
Mas tem coisas que eu recebi da parte de Deus no meu secreto. Tem coisas que eu recebi de Deus, irmãos, eu passei uma situação há um tempo atrás. Eu pastoreava uma igreja lá em Nova Holanda. E a igreja, o pastor Maurício chegou aí lá e chegou a pregar na igreja. A Luciene esteve lá também com a esposa. A igreja muito alegre também e tal. E aqueles louvores maravilhosos. E aquilo encheu o meu coração, irmãos. Aquela igreja encheu muito o meu coração. Encheu como, pastor? Encheu de soberba. Sabe, eu passei a ser um tanto quanto soberbo. Uma igreja que começa com 250, quase 300 pessoas, a igreja daqui a pouco está super lotada. Irmãos, aquilo mexeu comigo, mexeu com o meu interior. E um belo dia, no meu secreto com Deus, porque eu tenho o meu secreto com Deus, eu não sei se você faz da sua cama o seu lugar secreto com Deus. Muitos fazem do banheiro o lugar secreto, você sabia disso? Aí a pessoa fala, mas pastor, logo no banheiro, irmão, Deus sabe tudo que você faz, até no banheiro. Você está entendendo isso? Então eu estava lá no meu lugar secreto, já quase dormindo. Sabe quando você está meio sonolento? Aí veio uma voz no meu ouvido. Sabe o que a voz disse, irmão? Você é adúltero. Você já ouviu isso na tua vida, sim ou não? Nunca ouviu isso? Não queira ouvir. Aí eu acordei, olhei para a Cássia e falei, Cássia, que história é essa? E ela ficou meio sem entender. Eu falei, minha filha, eu só tenho você. Eu não tenho ninguém, eu só tenho você. Como é que eu sou adúltero? Ela, Paulo, vai dormir, você estava sonhando, isso aí é um pesadelo. Pastor, eu voltei a dormir de novo, mas preocupado. Daqui a pouco a voz de novo. Você é adúltero. Falei, como assim? Conclusão, irmãos. Eu passei a entender o que Deus estava falando. Deus estava falando para mim, você está adulterando com a minha noiva. A noiva é minha, não é sua. E por esse motivo, o que ele fez? Me tirou de Nova Holanda. Você está entendendo, Burichi? Ele me tira de Nova Holanda, me leva lá para Friburgo, aquela igreja imensa, fervorosa, me bota num lugar frio. Uma igreja terrível para ser levantada. E eu digo isso porque, irmão, porque tudo isso aconteceu comigo no meu secreto. Porque no secreto também é lugar de tratamento. O secreto com Deus também é lugar de cuidados. Não é só o lugar do pedinte, de você pedir algo para Deus. Foi quando eu entendi e realmente eu era um adúltero. Eu estava adulterando com a noiva dele. Eu tomando a noiva como se fosse minha, é a minha. E aí ele falou nitidamente, aí, a noiva é minha. Eu sou o noivo e não você. Como é duro a gente ouvir isso, mas o lugar secreto é necessário. É necessário para você ouvir coisas, querido, que você muitas vezes não ouve aqui na igreja. No lugar secreto, você não ouve coisas que você ouve, por exemplo, no meio do público. Você ouve coisas que são muito particulares de você com Deus. Como é necessário a gente ir para o lugar secreto. Esse homem Jeú, ele não tinha a menor ideia do que Deus iria fazer através dele. Ele não tinha a menor ideia. E durante 40 anos, querido, em que Israel esteve dominada, Deus levanta o profeta e agora ele manda ungir um homem. Mas ele não manda ungir aquele homem no meio de todos, para que todos vissem. Ele traz Jeú a um determinado ponto e ali ele unge a Jeú. Israel se voltou para Deus. E a primeira coisa que teve de acontecer foi um homem obedecer à voz de Deus e sair do meio do povo para ser ungido. E se eu não tivesse saído de Nova Holanda, muitas coisas que eu vivenciei em Friburgo, que foi muita bênção para a minha vida, eu não teria vivenciado, irmãos. Eu tive que sair de um lugar. Muitas vezes você tem que sair do lugar que você está. Eu não estou falando de sair da igreja, sair às vezes de uma posição em que você se encontra. Deus é assim, Ele trata conosco e trata com cada um de um jeito especial.
Comigo foi desse jeito, eu não sei como ele trata com você, mas comigo foi assim. E o verso 6 vai dizer, então Jeú se levantou e entrou na casa. Não houve questionamento. Ele não disse para Eliseu, fala o que você tem que falar aqui mesmo. Não, eu estou diante dos meus amigos. Eu estou aqui diante dos meus amigos, todos são comandantes, então eu quero que você fale aqui mesmo. Aí diz a palavra que o jovem derramou o azeite sobre a cabeça de Jeú e disse, assim diz o Senhor. Para quem? Para você, Jeú. Mas o que Deus tem para falar é para você. Mas ele fala no lugar secreto. Tem coisas que Deus tem para falar com você, que Deus tem para tratar com você, e ele trata no lugar secreto. Eu não sei qual é o teu lugar secreto. Mas se você não tem, deveria ter. Deveria ter um lugar de dobrar seu joelho, um lugar em que você pega a tua Bíblia, que você pega a palavra, é você e Deus, é Deus falando com você através da palavra. Você precisa ter um lugar secreto, o lugar da intimidade com Deus. Essa atitude mudou o destino daquela nação. Uma atitude desse homem, ele ter se levantado, ele não ter questionado, ele ter obedecido a voz. Olha, venha à parte. E ele foi. Aí agora eu quero andar um pouquinho no tempo e chegar a mais ou menos 850 anos na história e chegar até Jesus. Ele estava pregando, irmãos, o Sermão do Monte. E ali ele dá uma ordem específica. Mateus 6,6, ele vai dizer assim, mas ao orar. Olha como ele ensina a orar. Como é que ele está ensinando a orar? Ele está ensinando, amantíssimo Deus eterno Pai, Criador dos céus e da terra e tal, e explosão na oração. É isso que ele está ensinando? Não, irmão. Ele está dizendo para os discípulos, quando orares, entra no teu quarto. Ou seja, vá para o lugar secreto. Vai para o teu quarto e fecha a porta. Por quê? Porque é uma intimidade, é eu e você. Você está entendendo? É isso que Deus está falando para os discípulos. Sou eu com você. E intimidade, eu quero ter intimidade com você. Então você vai para o seu quarto, fecha a porta, ore ao seu pai que está onde? Em secreto. Então seu pai que está em secreto, ele lhe dará o que? A recompensa. Qual é a recompensa? É a resposta da oração. Ele vai te recompensar. Quando orares, faça isso. Portanto, eu repito, irmão, você precisa ter um lugar secreto. A coisa mais estratégica que você pode fazer com a sua vida, e não há nada mais transformador do que gastar o tempo a sós com Deus. Como é bom gastar o tempo sozinho com Deus, irmãos. A gente dá atenção àquele que nos formou no ventre materno. Eu fui formado por Ele, você foi formado por Ele. E muitas vezes não damos nem atenção a Ele. Eu nem vou perguntar se você orou hoje de manhã. Se você, ao abrir os seus olhos, você disse, obrigado, Deus. Obrigado porque eu consegui abrir os meus olhos. Mais um dia eu tenho contemplado na tua presença. Há certas coisas que Deus não vai liberar para você durante o culto, não, irmão. Grave isso. Há coisas que Deus não vai liberar para você durante o culto, ou diante dos seus amigos, ou diante da sua família. Há coisas que Deus vai liberar para você no secreto. É lá no secreto. Coisas profundas que muitas vezes Deus quer falar com você, que Deus quer tratar com a sua vida. Deus estava pronto para mudar a história dessa nação. Mas ele precisava que um homem saísse e fosse para o lugar secreto, o lugar onde ele determinou. E assim se fez. Deus chamou pessoas, e Deus está falando conosco, está chamando pessoas nessa noite, para se separar e ir para um lugar secreto. Porque eu creio que Deus tem coisas grandiosas para a vida de vocês. Eu creio que Deus tem coisa grande para nós. Ele quer que você se separe para um lugar secreto, um lugar de adoração. O que é adoração? Adore ao Senhor com a sua voz, adore ao Senhor com a sua vida, adore ao Senhor com as suas atitudes.
Porque nesse lugar secreto é lugar de comunhão. Nesse lugar secreto, quando você louva, ninguém vai dizer que a tua voz é chinfrim. Ninguém vai falar, mas que voz horrível. É no lugar secreto, querido. Você já louvou a Deus no lugar secreto, você e ele? Ah, irmão, eu estou morando bem longe, sabe? Estou morando longe. Vou até falar o nome aí, que eles vão enrolar a língua agora. Estou morando lá em Ioaíba, irmão. Sabe onde é que é Ioaíba? Sabe, não é? Depois de Campo Grande. A benção. Sabe o que está sendo bom para mim, irmão? Eu vou dizer o que está sendo bom para mim. Porque eu pego o trânsito todo dia. Isso está sendo ótimo, irmão. E é um trânsito de quase 2 horas. Mas é o tempo que eu tenho agora para dizer ao Senhor, Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado pela vida que o Senhor está me proporcionando hoje. Obrigado pela igreja. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado pelas células. Eu posso interceder pelas células, porque agora eu tenho tempo para isso. Você está entendendo? Está entendendo, Nori? Eu tenho tempo de interceder coisas que eu não tinha muito tempo, porque tudo era muito perto, tudo era rápido demais. A gente é assim, a gente se preocupa com as coisas, não tem que ser rápido, tem que chegar logo. Irmão, gasta o teu tempo. Faça do teu veículo, querido, o teu lugar secreto com Deus. Ora naquele lugar. Louve naquele lugar. Adore ao Senhor ali no teu secreto e Deus te responderá. Deus vai te responder. Para de reclamar. Ah, pastor, não aguento mais esse trânsito da Brasil, pastor. Ir para a cidade de carro é um caos. Louve a Deus, querido. Faça desse momento um momento de adoração. Há uma unção que só existe no secreto, irmão. Há uma unção que só existe no secreto. Há algo novo de Deus. Eu lhe pergunto, será que o Brasil, querido, não está precisando ser sarado? Será que o nosso país não está precisando ser sarado? Será que a igreja não está precisando viver um sobrenatural? O que a igreja está passando hoje, será que ela não está precisando de algo sobrenatural de Deus? O que está faltando, querido? Está faltando a igreja do Senhor ir para o lugar secreto e interceder por ela mesma. Interceder pela igreja. Colocar a igreja diante do Senhor e parar de reclamar. É louvar a Deus, é glorificar a Ele. Para Davi, irmãos, ele não tinha uma câmara como lugar secreto. Davi não tinha um quarto para o lugar secreto, e muito menos um banheiro para o lugar secreto. O campo era o lugar secreto de Davi. E ali Davi estava. Falava com Deus. Davi estava ali. Para João Batista não tinha também um lugar secreto como um quarto confortável, nem uma sala. João Batista, ele tinha assim, o lugar secreto dele, querido, era no deserto, comendo gafanhoto com mel. Era o lugar secreto de João. E ali ele se comunicava com Deus, ali ele falava com Deus no lugar secreto. Para Jesus, o lugar secreto muitas vezes era na madrugada, era nos montes, era ali o lugar secreto, onde ele se distanciava dos seus discípulos para ir adorar ao Pai, para orar ao Pai. Qual é a minha diferença e a sua? Qual é a nossa diferença para Jesus, irmãos? Nós precisamos do nosso lugar secreto para adorar a Ele, para louvar a Ele, para glorificar ao Pai, para nos comunicarmos com Deus. Esse momento escatológico que nós estamos vivendo requer que todos nós venhamos a buscar um lugar secreto para estar a sós com Deus. A gente às vezes fica sozinho por tantos motivos. Você já ficou sozinho na internet o tempo todo, irmão? Sozinho? Sozinho lá no tal. Quanto tempo você gasta sozinho com Deus, irmão? Quanto tempo você gasta com Deus sozinho? Você precisa usar o teu tempo com Deus. Procure um lugar secreto. Nós estamos vivendo momentos difíceis, irmão. As coisas estão ficando muito confusas. As coisas estão ficando muito sombrias, e é nessa hora que Deus está dizendo que tem em suas mãos coisas grandes para nós. Deus tem coisas grandes para a igreja. Eu creio, Deus tem coisas maravilhosas para a igreja. Mas as coisas que Deus tem para a igreja, Deus entregará a igreja no lugar secreto.
Você está entendendo isso, amado? No lugar secreto. Qual é o teu lugar secreto? Faça da tua casa um lugar secreto. Faça do teu quarto. Faça da tua cama um lugar secreto. Onde você pode se ajoelhar ali, louvar, glorificar, conversar com Deus, e Ele te responderá, querido. Clame a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas tem que clamar no lugar secreto. Querido, que bom quando a gente encontra um lugar secreto. E quando Acabe morreu, irmãos, vem um filho pior do que ele. Deus falou com Jeú que ele mudaria a sorte do povo, e isso em uma sala secreta, em um lugar secreto. Eliseu falou isso para Jeú. Olha, ele foi ungido num lugar secreto, e ali Deus falou que ele iria mudar a história daquele povo. Tudo foi possível porque ele obedeceu uma voz e foi para o lugar secreto. Deus quer se mover, querido, no Rio de Janeiro. Deus quer se mover na General Argolo. Tu entende isso? Deus quer se mover na General Bruce. Deus quer se mover em São Cristóvão. Deus quer se mover no Rio de Janeiro. E nós, como igreja, estamos fazendo o quê, queridos? O que nós temos feito para que haja esse grande mover de Deus nesse bairro? Você já parou para pensar, Senhor, por que tu me colocou aqui? Por que o Senhor me colocou aqui nessa igreja? Eu me faço sempre essa pergunta, Senhor, por que o Senhor me colocou aqui em São Cristóvão? Por quê? As coisas estão acontecendo, querido. E a gente começa a entender os propósitos de Deus. Por que Deus me colocou aqui? Por que Deus me trouxe para cá? Por que Deus me tirou de lá, me trouxe aqui? Não, porque eu sou muito amigo do pastor Maurício, nós somos muito amigos. Muito mais do que a nossa amizade está Deus. Está Deus com os propósitos dele. Mas tudo isso é revelado quando você está no lugar secreto, que você escuta a voz de Deus. Quando Deus fala para você, filho, é isso que eu quero, é essa posição. Eu quero você assim, nessa posição. Nessa posição. Hebreus 3,15 vai dizer como se diz, hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração. Como foi aonde? Como foi na rebelião. Quantas vezes você já ouviu a voz de Deus nesse altar? Quantas vezes você ouviu a voz de Deus chamando você para uma obra, para um trabalho, e muitas vezes nós nos fechamos, questionamos com Deus, e colocamos sempre a nossa vida acima de tudo, e falamos, Deus, eu não tenho muito tempo para isso não. Não, Senhor, não tem muito tempo não, igreja, em nome de Jesus. Nós estamos chegando nos últimos dias da igreja. Você sabia disso, querido? Que nós estamos chegando nos últimos dias da igreja? A gente está chegando nos últimos dias, irmãos. Nós não temos muito tempo mais para ficar na indecisão. O que eu faço, o que eu não faço. Você sabia que nós temos muitos ministérios nessa igreja? Sim ou não, irmão? Responda uma voz só. Sim ou não? Sim. Temos muitos ministérios. Você sabia, querido, que nós temos ministérios aqui deficientes porque está faltando pessoas para trabalhar? Você sabia disso? E a gente fica, não, eu não sei se é a hora, eu não sei se eu estou com tempo, eu não sei. Quando você vai acordar? Quando é que a igreja vai acordar, querido, que nós precisamos botar a mão na massa, botar a mão na obra e falar, Senhor, eis-me aqui para fazer. Como é bom a gente não escolher lugar. Não escolha lugar. Às vezes Deus te coloca em lugares, querido, que você nunca pensou estar. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Você está num lugar e fala assim, Senhor, eu nunca imaginei estar aqui. Mas Deus te coloca. Porque aquele que chama, ele comissiona, ele te prepara, ele supre. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Mas você precisa, muitas vezes, ir para um lugar secreto, meu irmão, minha irmã, para ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus ela é muito clara. Quantas vezes você ouviu a voz de Deus nesse altar, querido? Quantas e quantas vezes Deus falou com você nesse altar? Muitas foram as vezes. Não precisava, sinceramente, amada igreja, não precisava a gente vir para cá fazer nenhum apelo
Olha, está precisando de gente lá no Ministério Infantil. Alguém vai para o Ministério Infantil? Olha, está precisando de gente na portaria. Alguém vai para a portaria? Olha, está precisando de gente na cantina. Alguém vai para a cantina? Não precisava isso. Mas estava dizendo, olha, eu estou aqui, hein? Eu estou pronto para trabalhar. Por quê? Porque as portas estão se fechando. O tempo da igreja está acabando, querido. Está acabando o tempo da igreja nessa terra, porque Jesus está voltando. O que nós temos feito com isso? O que está faltando? Está faltando ir para um lugar secreto e conversar com Deus. Senhor, o que eu posso fazer? Deuteronômio 28:1 vai dizer, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Jeú ouviu a ordem por parte de Deus e ele obedeceu. Jeú, saia, Jeú. Venha para cá, porque eu quero falar com você. E ele fez. Assim foi feito. Quando você escuta dizer sobre o chamado, querido, quando a gente escuta dizer assim, eu tenho um chamado, a gente tem até um louvor que diz isso, né? Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Você já cantou esse louvor, sim ou não? Já cantou? Sim, irmão, já cantaram, sim? Quantos colocaram em prática? Porque não passou de uma cantoria, então. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar, não é isso? Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Nós estamos quase terminando o ano. Eu me lembro que no iniciozinho do ano, uma mensagem que eu ministrei na igreja, eu falei para a amada igreja, irmãos, se cada um aqui ganhar uma alma para Jesus, esse ano de 2024, eu falei isso. Nós vamos chegar no final do ano de 2024, vamos dobrar a membresia da igreja. Foi isso que eu falei, sim ou não? Lembram disso, irmão? Refrescar sua memória. Sim ou não? Aí nós estamos no desafio, eu mais um. Foi à frente. A culpa é do pastor? Ah, foi o pastor errou. Nós não nos mobilizamos para isso. Porque a verdade, querido, é que a gente vive muito numa zona de conforto. Sabe? Para mim tá legal, não tá bom. Olha, eu ouvi uma certa ocasião, escuta essa, pastor Maurício, eu ouvi uma certa ocasião de um membro, lá na igreja do Jacaré, que a igreja estava recomeçando. Pastor, eu tenho orado para a igreja não crescer muito. Falei, por quê? Ah, porque senão o senhor vai passar da pouca atenção para a gente. Escuta isso, pastor. Falei, está repreendido em nome de Jesus isso. Mas tem gente que pensa assim, não, se eu orar, essa igreja fica lotada. Se ficar lotada, não vou mais achar pastor Maurício, pastor Manuel, pastor Paulo. Não é esse pensamento? Muitas vezes sim. Quando você escuta dizer sobre o chamado, querido, o que você lembra? Eu lembro logo de Mateus 22:14, porque muitos são chamados, são muitos, mas poucos são os escolhidos. Qualquer um de vocês aqui, querido, que está ouvindo essa palavra, sabe que qualquer um de vocês aqui tem um chamado de Deus. Tem um chamado. Quem é a igreja, diga amém. Você tem um chamado. Tem um chamado de Deus, com certeza. O problema não é o chamado. O problema nunca está no Deus que chama. O problema, querido, é a obediência ao chamado de Deus. Esse é o problema. O problema é Deus chamar, não é eu ter plena consciência que eu tenho um chamado, mas o que eu faço com o chamado. Todos somos chamados, mas depende muito da sua resposta. Portanto, essa noite é uma noite para você, querido, que é um privilegiado de Deus. Porque nós somos um privilegiado de Deus. Deus chamar eu e chamar você, isso é um privilégio. Hoje é uma noite que Deus te trouxe aqui para você se levantar. Depois você vai se levantar nessa noite e vai dizer assim, eu quero e aceito o chamado. Eu aceito o chamado. Aonde? Não sei, Senhor. Eu sei que eu estou pronto. Eu estou pronto para ir. Por quê? Porque eu entendo que o Deus que eu sirvo, Ele me comissiona. É Ele quem vai me formar.
Ah, eu vou ser eu quero ser um músico. Deus forma, querido. Nós temos músicos aqui nesse altar que começou, irmão, começou que só a graça de Deus. Olha o outro rindo lá. Não é isso, Luquinha. Só a graça quando começou. Eu me lembro da igreja do pastor Maurício, quando começou, irmãos, ele tinha um negócio que ficava atrás de uma pilastra, pastor. Não era ali que você botava um louvorzinho e tal. Aí o Maurício ia lá, com a bateria, né, Maurício? É a baterista da igreja, não era você o baterista? Não era você, não, era o outro Mauricinho que eu conheci. Era o Mauricinho, era o baterista. Irmão, você estava lá em blém, olha hoje, irmão. Porque Deus vai preparando. Querido, dá um passo para Deus e tu verás o que Deus vai fazer com a tua vida lá na frente. Você verá o que Deus vai fazer. É num lugar secreto que é formado, querido. Um matador de gigantes. É num lugar secreto. É no lugar secreto que surgem as grandes oportunidades da nossa vida. É no lugar secreto. Então, essa noite, o convite para a amada igreja é exatamente esse. Que você saia daqui nessa noite dizendo, eis-me aqui. Eis-me aqui. Uma das coisas que entristece muito, querido, é muita gente que não sabe qual é o seu lugar na história, qual é o seu lugar na igreja. Isso é triste demais. A pessoa não saber qual é a sua posição no ministério da igreja. Amados, eu ouso dizer que nós podemos separar os crentes em duas categorias. Aqueles que são do andar de baixo e os que são do andar de cima. O que é isso, pastor? Eu vou te explicar. Os crentes do andar de baixo, quando vêm as ondas, quando vem o terremoto, logo se abala. Qualquer coisa desestrutura. Qualquer acontecimento, qualquer fato já quer sair correndo. Se a coisa não vai muito bem do jeito que ele quer, ele acha que o problema está na igreja. Esse é o crente do andar de baixo. E o crente do andar de cima, querido, aquele que está no andar de cima, que Deus está chamando para fazer parte desse grupo de cima, é o andar da comunhão, é o andar da responsabilidade, é o andar da obediência, é o andar no qual Jeú, ele aceitou esse chamado. É o andar de cima, o andar em que Davi ocupou. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele estava no andar de cima, enquanto muitos estavam no andar de baixo, olhando para o gigante. Davi não olhou para o gigante, Davi ele olhou para Deus. Ele falou, eu vou em nome do Deus dos exércitos, hoje ele me entregará a tua cabeça nas minhas mãos. É o andar de cima. Deus está te chamando para mudar de posição. É isso que Deus está falando comigo e com você nessa noite, querido, para que nós venhamos andar no lugar secreto com Deus e dizer, Senhor, eu quero fazer essa obra. Eu quero fazer essa obra. E eu quero encerrar essa palavra lendo com você João 15, de 1 a 5. O Senhor dizendo para o seu povo, para mim e para você, para a amada igreja, eu sou a videira verdadeira. Se ele é a videira verdadeira, deve ter uma falsa por aí, porque ele é verdadeira. Então ele está dizendo, eu sou a videira, eu sou a verdadeira. E o meu pai é o lavrador. O lavrador de quem? Da videira verdadeira. Então ele é o lavrador. Todo ramo que estão em mim, não der o quê? O que está escrito aí, irmão? Não der fruto, o que ele vai fazer? Vai adubar, vai cavar, né? Vai botar um adubo, vai preparar. É isso que está escrito aí, Norivaldo? Ele vai cortar, irmãos. Ele corta. E todo que dá fruto, ele faz o quê? Ele limpa. Você já podou alguma árvore? Já podou? Não podou não, né? Pois é. Eu tinha um pé de romã lá na minha casa lá. Eu podei ela, eu cortei ela todinha, irmão. Cortei, deixei desse tamaninho. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu olhei, já está nascendo os brotinhos. Novinho, pastor.
Porque aquele que estava lá, estava tudo podre, estava com bicho, não deu fruto. E se não dá fruto, eu tenho que cortar. É isso que ele está dizendo, ó, não deu fruto, eu vou cortar. Mas aquele que dá fruto, ele limpa. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Ele é a videira, nós somos os ramos, estamos enxertados nele. Então é hora de fazer, dar fruto. É hora de dar fruto. Nós vamos terminar mais um ano, irmãos. Já que a proposta de 2024 não foi avante, eu vou lançar o desafio para 2025. Ganhe uma alma para Jesus. Uma, irmão, é muito, é pouco. É muito, é pouco. É um absurdo. É um absurdo. Ganhar uma alma para Jesus o ano todo de 2025 é um absurdo. É vergonhoso, irmãos. Nós precisamos nos envolver mais, pregar mais a palavra. Pastor, mas eu não sei pregar, não sei nem subir no altar. Você não precisa de púlpito para pregar, você precisa de um par de ouvidos para pregar. O que nós precisamos é de um par de ouvidos que ouça a voz de Deus. Só isso, irmãos. Tira o púlpito. Pronto, tirou o púlpito, parou a pregação? Não para a pregação. O que para a pregação é não ter ouvidos para ouvir. Aí não tem ninguém para ouvir. Vou pregar para quem, irmão? Eu vou pregar para um par de ouvidos. Então, o que o Senhor está falando com você nessa noite, deixando registrado. Ganhe uma alma para Jesus em 2025. Nós vamos terminar o ano que vem dobrando a membresia. E se essa membresia dobrada em 2026 fizer a mesma coisa, como é que nós estaremos em 2027, irmãos? Aí eu lhe pergunto, quanto tempo nós teremos para ganhar São Cristóvão? Você acha um absurdo o que eu estou falando? É um absurdo? Sim ou não? Não é absurdo não, irmão. Porque tudo depende de mim, depende de você. Depende do lugar secreto. Em que você vai, busca Deus, se consagra com o Senhor. E com certeza, Deus fará maravilhas que você nem imagina. Esse é o nosso Deus. Amém, queridos? Você entendeu a voz de Deus? Entendeu o que Deus falou com você nessa noite? Então, essa noite eu quero convidar. Sim, eu vou fazer um convite nessa noite. Eu quero convidar aqueles que querem fazer. Pastor, eu quero. Pastor, não sei aonde eu vou, mas eu quero fazer. Você pode vir aqui à frente, irmão? Você pode vir aqui à frente? Pastor, eu decidi. Depois dessa palavra, pastor, eu decidi, eu vou fazer. Ou você vai ficar na inércia? Vai permanecer assim como está? É isso mesmo? Não vamos fazer nada. Pastor, eu quero fazer. Eu não sei qual é a posição em que eu vou ficar, mas eu quero ficar. Você pode sair do teu lugar e vir aqui? Eu quero estar orando com você. Isso não é para agora não, irmão. Não vai doer não, pode sair. Não dói não. Trabalhar para o Senhor não dói. Dói, Lucas? Dói? Tá doendo aí? Tá doendo aí, Maurício? Tá não. É prazeroso, irmãos. É prazeroso. Você fazer para Deus é um prazer. Não estou convidando para você fazer nada para a nova vida de São Cristóvão, não, querido. Não é esse convite que eu fiz, não. Você não entendeu. Vou convidar de novo, pela última vez. Você que quer fazer algo para Deus. Eu quero, pastor. Sai do seu lugar. Quero estar orando por você. Vamos orar, queridos. Senhor, graças te damos. Porque nós somos teus servos e ouvimos a tua voz. Eu coloco a vida do teu filho em tuas mãos, Senhor. Senhor, teu filho já faz. E eu creio que ele pode fazer muito mais. Eu creio que cada um, Senhor, aqui do ministério, Deus, pode fazer muito mais do que já fez.
Eu creio que nós podemos ir muito mais adiante do que até onde nós chegamos hoje. Nós podemos ir mais adiante. Senhor, tem muitas vidas aqui em São Cristóvão, Senhor. Tem muitos ouvidos aqui que precisam ouvir tua voz. Levanta nesse lugar homens, mulheres, jovens comprometidos com o Senhor, que não tem do que se envergonhar, mas que preguem a tua palavra. Abençoa, Pai querido, a tua amada igreja. Abençoa a vida dos meus pastores, Pai. Dá sabedoria, Senhor, os pastores da igreja, para que nós venhamos a saber como conduzir o teu povo, o povo que o Senhor trará para esse lugar aqui. Nos ajuda, Pai, nessa condução. Nos ajuda, Deus, a termos olhos espirituais. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, Pai. Para que nós não venhamos levantar ninguém, Senhor, erroneamente, enganados. Mas que o Senhor nos ajude. Quando nós impomos as mãos sobre alguém para um ministério, para um trabalho, Pai, nos ajuda para não sermos enganados. Eu coloco em tuas mãos a vida do pastor Maurício, Pai, que está sob a administração dessa igreja. Pai, que o Senhor continue usando o teu filho poderosamente, que ele não venha perder jamais a visão, Senhor, que o Senhor lhe tem dado. Abençoa a vida do pastor Manuel, Deus. Deus, que muito tem se colocado também à disposição do Senhor, que o Senhor continue usando o teu filho. Em nome de Jesus, coloca a minha vida diante de ti. Já te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor há de fazer, através de cada ministério da igreja, através do ministério de louvor. Traz, Senhor, mais componentes comprometidos com o teu reino para essa obra. Abençoa a cantina da igreja, Deus. Move os corações, Senhor, para estar ali, ajudando, abençoando, trabalhando voluntariamente, Pai. Assim como no ministério infantil, coloca em tuas mãos. Deus, há uma deficiência muito grande nesse ministério. E nós temos mãos de obra, nós temos pessoas que podem fazer.